Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sabemos em que momento você vai ver esse vídeo, mas eu, com muita alegria, estou aqui para falar com você. Isso mesmo. E é com você muito especificamente. Por quê? Você vai entender o que eu vou dizer. Eu estava falando com os meus filhos, eu tenho dois meninos, e essa semana nós estávamos conversando sobre como eles queriam saber, né? Como eles nasceram, como eu fiquei sabendo que estava grávida de cada um deles. Então eu comecei a explicar, né? Esse sentimento, esse momento de cada um especificamente, como eu senti que cada um estava vindo, né, ao mundo, muito esperado e desejado. Eles foram muito esperados e desejados, né? Na verdade, eu esperava isso desde sempre. Eu acho que era um sonho sempre de menina, aquele sonho de garota, de fazer uma família, de ter uma família, de ter filhos, não é? Então, é, algumas garotas tinha muito isso. E eu tive momentos na minha vida em que isso era muito latente. Eu queria ter a minha família e ter os meus filhos, até porque eu seguia o bom exemplo de família, né? Eu via as famílias, eu queria ter a minha família. Eu via a minha família, os meus pais, eu com a minha irmã, e eu queria montar a minha família. Tanto que eu gostava muito de cuidar da casa. E então eu estava contando para eles como que cada um veio, os meus primeiros sintomas de gravidez ali, né, de cada um deles. Então foi muito específico. O primeiro menino, que hoje tem 15 anos, eu queria muito, né? Era o primeiro, então eu sonhava, desejava aquilo, né? E teve um momento em que eu achava que estava, fiz um teste e deu negativo, então, mas eu me lembro que naquele momento eu inclusive já era cristã, já estava vivendo ali uma nova vida, já tinha entregue todo o meu ser para o Senhor Jesus, e então eu orava, né? Tudo eu orava. E eu me lembro que naquele momento em que deu negativo aquele primeiro teste, né? Naquele primeiro mês, eu disse: tudo bem, não é para ser agora, vamos aguardar, né? No momento certo. E eu cantei o Deus do impossível naquele dia. O Deus do impossível, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. E então eu comecei a cantar esse louvor. E eu falei, tudo bem, né? Vamos aguardar. Eu era nova, né, no meu relacionamento ali com meu esposo, era tudo muito novo, mas desde sempre eu queria ter um bebê, até porque eu já estava ali com 31 anos, então eu queria ter o meu filho, meu primeiro filho, enfim. E aí eu contei para eles, logo no mês seguinte, novamente, eu passei por aquela situação, né? Daqueles sintomas, foi a menstruação que não veio, e eu lembro que eu estava ali no segundo dia de atraso e eu sou muito regrada, e no segundo dia de atraso eu liguei para minha mãe e falei, olha mãe, a minha menstruação está atrasada, já tem 2 dias, eu sou muito certinha, eu estou com cólica, não vem para mim, eu não sei não. E a minha mãe falou assim, fica quietinha, não conte para ninguém. E eu fiquei quietinha na minha. Passado ali mais uns 2 dias, com 4 dias, eu com aquela cólica que não vinha e tudo, né? Eu falei, não é possível. Comprei o teste de farmácia, eu lembro que estava com a minha irmã, até saindo da igreja, e eu fiz o teste, né? Novamente lá em casa, cheguei da igreja, né? Nesse dia eu estava sozinha, cheguei da igreja, fui direto para o banheiro, nem falei nada para o meu esposo e fui fazer meu teste. Aí quando eu vi aquele teste ali com aquelas duas risquinhas, eu falei, meu Deus, eu fiquei tão emocionada, eu chamei, vem aqui, vem ver. Fiquei muito emocionada, falei para ele, eu falei, olha, eu tô grávida, né? Então foi aquela coisa maravilhosa. Isso eu contei pro meu filho, eu tô resumindo aqui, porque é para chegar onde eu quero chegar. Não saia daí, hein? Então, eu contei pro meu filho mais velho, nós estávamos almoçando, inclusive, né? No sábado. E aí eu contei, e eles tudo ali, aí o mais novo, e comigo, como é que foi? Queria saber também, né? E eu falei, bom, com você foi mais assim, né?
Eu já não estava nessa grande expectativa, até porque você tem um primeiro filho, você não se programa, né? Se demora um pouquinho, mas é porque o meu primeiro filho, ele não tinha um ano ainda. E muito bem. E eu me lembro que a gente estava num almoço do Dia dos Pais, na minha casa, né? Meus pais estavam junto, inclusive um casal que estava trabalhando com a gente, porque na época a gente fazia ali revistas, na época eram revistas impressas de propaganda e tudo mais. E eles estavam ali conosco, nos ajudando a embalar as revistas, iam almoçar com a gente, passar o domingo conosco, a gente ali trabalhando e fazendo aquele almoço gostoso e muito legal, né? Enfim, aí eu conversando com a minha mãe, a gente tocou, minha mãe e minha irmã na cozinha, ali preparando o almoço, fazendo as coisas do almoço, e a gente tocou nesse assunto de gravidez, alguma coisa assim, e eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa, eu tô sentindo uma fome que eu não sei de onde é, e eu sempre muito regrada, né? E eu sentindo uma fome, sabe aquela coisa na boca do estômago, aquela fome, falei, meu Deus, né? O que será? E aí eu fiquei pensando, comecei a fazer uns cálculos, minha mãe falou, meu Deus, será que você está grávida de novo? Eu falei, mas já, não pode ser. Eu falei, não. Eu falei, aí eu muito, muito tranquila, falei, eu vou fazer um teste. Falei pra mim, não contei nada pra minha mãe nem pra minha irmã, falei pro meu marido no escondidinho, falei, vai lá na farmácia, compra um teste. Era Dia dos Pais, agosto. Ele foi, buscou o teste, me entregou e tal, e aquilo ali, prepara o almoço de cada ali, aquela coisa e tal. Eu fui ao banheiro, fui fazer meu teste de novo, e lá, rapidinho, já apontou as duas listrinhas cor-de-rosa. Eu falei, meu Deus, fiquei encantada, óbvio. E aí contei pro meu filho, tava contando para ele como ele veio, né, ao mundo. E aí naquele momento a gente servindo o almoço, eu esperei, né, com um sorriso assim contido, esperei, servindo o almoço, pus o almoço pro meu pai, porque a gente tem um negócio assim, de servir, né, ali os homens. A minha mãe faz isso com meu pai, isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas é uma benção. E eu servi ali, estava servindo, ajudando a servir meu pai, meu marido e tal. Eu falei, pois é, então, olha, feliz Dia dos Pais para vocês, viu? Você vai ser pai de novo, você vai ser avô outra vez. E todo mundo ficou, nossa, ficou aquela coisa, né? Muito engraçado, muito feliz, e todo mundo ficou muito feliz e foi uma bênção. Bom, e assim, naquele primeiro momento, nossa, meu Deus, eu tava com uma cesárea, né, do meu primeiro menino. Eu falei, não, mas vai dar tudo certo, olha, sempre com o Senhor, e vai dar tudo certo, Deus é comigo e vai dar tudo certo. Eu estou resumindo toda a história para chegar aonde eu preciso, não saia daí, fique comigo. E então foi uma bênção. Foi tudo muito maravilhoso, né? Foi assim, muito maravilhoso o contexto de nós termos filhos, né? De gerarmos filhos. E filhos para a glória de Deus, né? Filhos para a glória de Deus. Eu me lembro de Ana, e eu estou aqui com a palavra, né? Porque Ana, ela não gerava. E ela queria filhos, e ela estava se sentindo humilhada, porque ela queria filhos, ela não gerava e tudo mais. E então ela, todo ano, né? Vocês que conhecem sabem que todo ano se subia a Jerusalém para cumprir ali o propósito do sacrifício, e Eucana, o marido dela, ele sacrificava por ela, por Penina. Penina tinha filhos e até olhava para ela com uma certa, né, o nariz empinado, aquela coisa toda, e Ana não, sempre humilhada por conta da sua esterilidade. Mas um dia ela, num momento, ela mesma subiu ao templo e ela se colocou aos pés do Senhor, e ela orou e ela entregou, literalmente, ela soltou aquilo do coração e colocou no altar. Porque às vezes, veja, a gente quer algo, mas a gente está orando de uma maneira que a gente está pensando assim, não, mas se não acontecer desse jeito, não vai dar certo, tem que acontecer assim. Nós queremos a bênção e a gente ainda quer dar jeito de como é que tem que acontecer. E muitas vezes a gente faz isso mesmo. Olha, se as coisas não acontecerem desse jeito, não vai ter como.
Ah, não vai ter jeito? Vai ter jeito. Eu não posso ficar segurando, tentando resolver. Eu preciso colocar nas mãos do Senhor e esperar, porque Ele vai fazer acontecer, não é? Então, veja aonde eu vou chegar. Eu quero dizer para você, porque hoje de manhã, hoje não, ontem, né? Foi ontem, domingo? Esse final de semana, acho que foi no sábado também. Olha, porque eu estava falando sobre isso com os meus filhos durante o almoço e depois à tarde eu recebi um chamado de alguém falando comigo acerca disso, né? De alguém nessa expectativa, porque, enfim, está aguardando no Senhor o seu primeiro filho. E eu falei, Deus, como ter filhos é uma bênção, né? Como gerar é uma bênção. E essa menina, ela está aguardando no Senhor, né? E eu gosto, eu fico muito feliz quando alguém vem me dizer coisas desse tipo, né? Porque nós nos alegramos, eu me alegro muito, né, de gerar filhos para a glória de Deus. As pessoas falam assim, olha, os filhos são para o mundo, você deve ter ouvido isso muito, mas nós costumamos dizer assim, nós geramos filhos para a glória de Deus. E é para a glória de Deus, e é uma luta, assim. Alguém falou para mim, não fala, porque eu uma vez falei, nós estamos na batalha, né? E tem gente que acha até que a palavra batalha é difícil, mas não é, não. A questão da batalha é porque não há vitórias se não há batalhas. Como é que eu vou ter vitória se eu não entro na batalha, se eu não entro na guerra? Então eu estou sim lutando e batalhando pelas minhas vitórias, né? Por quê? E o que é melhor para nós é porque a gente luta com o dono da vitória. Então a gente tem certeza que a vitória virá. Então a gente precisa ter esse pensamento, eu gero os meus filhos para a glória de Deus. A gente faz para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. E se você está passando por alguma circunstância com relação aos seus filhos e um dia você soltou, ai, por que eu tive filhos? Para que eu fui ter filhos e tal? Lembre-se disso, você gera filhos para a glória de Deus. Hoje você pode estar passando por algum problema, nem é disso que eu vim falar aqui, tá? Segura aí. Mas eu precisava fazer esse momento aqui para você. Então, você pode estar passando, porque eu também passo, e aliás, gerar filhos para a glória de Deus, numa geração em que tudo parece que é o normal e você que é anormal, né? Os teus princípios são anormais, é um desafio. Mas, de novo, nós estamos batalhando e guerreando com a vitória. Então, eu tenho certeza da minha vitória. Eu tenho certeza da onde estarão os meus filhos, né? Então, eu confio. Pode ser o pior cenário que possa ser nos apresentado, mas eu confio naquele que os fez e que me deu a incumbência de gerá-los, mas para a glória de Deus. E eu estou vindo aqui hoje porque eu preciso, e aí esse final de semana todo sendo gerado, né? Foi todo gerado nesse contexto e eu falei, eu vou fazer isso daqui, Senhor. Porque eu sei que tem mulheres aqui que estão me ouvindo, e se você conhece alguém nessa condição que eu estou falando aqui, você vai mandar esse vídeo para ela, porque ela precisa ouvir esta oração. Eu quero orar aqui por mulheres que querem engravidar, que desejam engravidar e que não conseguem engravidar, que estão passando por situações em que tentam e não conseguem, choram, se frustram, já foram em médicos, já fizeram exames e não conseguem, o marido fez exame e não consegue. Então eu quero orar por você hoje, aqui, em nome do Senhor Jesus. Porque talvez você tenha passado exatamente por isso que eu disse, você já tentou de tudo e não consegue. E o Senhor falou hoje comigo, eu creio muito claramente
sobre nós orarmos em favor de mulheres que querem engravidar. Muitos bebês vão nascer, em nome do Senhor Jesus. Então, Ana, ela se entregou no altar de uma maneira sublime, de uma maneira única, que por 25 anos ela não fez. Mas quando ela se colocou diante do Senhor, o Senhor abriu o caminho, abriu a madre dela, porque o Senhor aguardava dela esse momento, né, de entrega. Então, por favor, creia e entregue-se nas mãos do Senhor. E confie nas mãos do Senhor. Fale com as pessoas certas. Não fique falando com pessoas que te puxam para baixo, que olham para você como coitada. Você não é coitada. Existe um tempo para todas as coisas. Ai, mas eu tô cansada de ouvir isso. Ah, porque já demorou demais. 25 anos Ana esperou para o momento dela gerar filhos. E somente quando ela de verdade se entregou, com coração, porque às vezes não tem a ver com a gravidez, não tem a ver com o filho, tem a ver conosco, com a nossa atitude, com aquilo que Deus precisa moldar em nós, lapidar em nós. Eu tenho pessoas que chegam às vezes em mim e falam, olha, porque foi falado para mim que ia acontecer tal coisa na minha vida, mas cadê que não aconteceu? Não vai acontecer mesmo se você continuar com este orgulho, com esta arrogância, né, com essa altivez, se você não se humilha diante do Senhor, porque o Senhor, Ele nos quer transformados de dentro para fora. Então as coisas acontecem de dentro para fora. E nós somos abençoados não porque nós estamos, ai, olha, eu sou... Como tem uma pastora muito querida que ela fala isso, eu amo ouvir ela falar isso, acha que é a quarta pessoa da Trindade. Não somos. Nós somos pessoas pecadoras e não é por merecimento que somos abençoados. Não, é pela graça. É a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor que vem sobre nós. E o Senhor nos abençoa, porque Ele nos ama. E Ele sabe quem nós somos e o que precisamos ou o que necessitamos. Não é por merecimento, não. Você está muito enganado se você acha que as coisas são por merecimento. Não é por merecimento, porque nós não temos nada. Se fosse por merecimento, tantas pessoas que têm tantas coisas e alcançaram tantas coisas seriam pessoas felizes ao extremo, né? Porque se a felicidade é simplesmente porque ela é capaz de tudo, então a vida dela é uma completa felicidade. E não é assim que acontece. Porque pessoas que podem tudo, que têm tudo, têm títulos, têm diplomas, têm um monte de coisa, vem e diz, a minha vida é um fracasso. Eu não sou feliz, eu faço porque eu sou obrigado, mas eu me sinto vazio. Então, do que adianta tantas coisas? Então, meus queridos e minhas queridas, principalmente você, mulher, que deseja ter um bebê, Deus vai abençoar você. Apenas creia em nome do Senhor Jesus e entrega para Deus aquilo que Ele requer de você. Ai, mas eu não sei. Sabe. Nós sabemos o que Deus quer de nós. O comportamento que devemos ter, o que nós devemos falar. Talvez tenhamos a boca dura, sabe? E olha, mas o mais maravilhoso é quando a gente entende que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Ou que nós precisamos liberar algo, um perdão, ou que nós precisamos resolver algo em vez de colocar debaixo do tapete. E precisa resolver imediatamente. Para de cozinhar as coisas ali, sabe? Resolva logo, confronte. Ai, não, mas vai dar problema, vai dar... Não! E você está sofrendo porque não sabe
confrontar, porque não sabe colocar-se na posição, não é? Então, ouça bem, nós vamos orar. Deus me chamou para que eu pudesse orar por você. Hoje aqui, especificamente, para que bebês sejam gerados. Bebês de mulheres que desejam ardentemente serem mães. Mães de filhos. Filhos gerados para a glória de Deus. Mães de filhos. E isso significa que você vai precisar se colocar nesta posição de mãe. A mãe que gera, a mãe que ama, a mãe que educa, a mãe que ela é a autoridade na vida desse filho. Não é o vizinho, não é teu parente, não é o vô, não é a avó. É você, mãe. É você que tem a responsabilidade de cuidar do seu filho. É você quem vai gerar. É você quem vai escrever a história ali junto com Deus, na mente dele. Não é ninguém. Ninguém tem o direito de falar nada para você. Porque eu estou dizendo de pessoas que querem te puxar para baixo e falar que não precisa, não há, porque é isso, porque é aquilo. Mas você sabe que você quer ser mãe. É com você que eu quero orar hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Você vai gerar filhos. E quando você vê lá no seu exame aqueles 2 risquinhos, você vai falar para mim. Eu quero ouvir você dizer para mim: pastora, eu ouvi aquela oração, eu recebi aquela oração e eu fiz, eu mudei, porque Deus deseja de nós essa mudança. Quando eu queria ser mãe, eu mudei tudo que eu falei assim, eu quero até cuidar do meu corpo. Eu fui no médico para cuidar do meu corpo. Falei para minha ginecologista, eu lembro que foi 1 mês. E naquele mês eu fui e eu fiz vários exames e eu queria saber como é que eu tava, se meu útero estava bom, se os meus exames estavam bons, porque eu queria gerar filhos e eu queria que meu útero fosse um forninho perfeito. É maravilhoso. E assim foi, assim aconteceu. Então, olha, nós vamos orar pelo teu útero, para que seja um útero abençoado e perfeito em nome do Senhor Jesus. E que você possa gerar este bebê. E não só mais bebês. Porque as pessoas não querem gerar bebês porque estão com medo, porque é a sociedade, porque esse mundo caótico, porque é isso, porque é aquilo. Mas nós geramos filhos que façam a diferença nesse mundo, nesta geração e nesta terra. Porque os nossos filhos têm um Pai Todo-Poderoso, em primeiro lugar. E Ele dá a mim, a você e aos nossos maridos a incumbência de cuidar desses filhos abençoados com inteligência, sabedoria, unção, graça e misericórdia, para que eles possam viver nessa sociedade. E muitas vezes os nossos filhos estão incluídos ali em momentos ou lugares que você não queria ter. Porque você, aquilo não é para os meus filhos, aquele ambiente não é para os meus filhos, mas existem situações em que os nossos filhos precisam estar em lugares que não tem como eu mexer de uma outra maneira, mas porque é lá que o Senhor vai fazer com que eles se tornem vida, se tornem luz em determinados lugares. É um grande desafio. Eu poderia fazer diferente? Se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Então nós precisamos nos lembrar sempre disso. Se Deus quiser que nós façamos tal coisa, Ele vai abrir todas as portas. Se Ele não quiser que a gente faça tal coisa, porque às vezes as coisas elas não acontecem como nós desejamos, mas como é necessário para o crescimento nosso, dos nossos filhos e daqueles que estão ao redor, Deus vai fazer, vai abençoar, vai cuidar. E nós precisamos confiar no Senhor. E no final, darão frutos de justiça. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, neste dia, para a glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, nesta manhã, neste dia.
em favor de mulheres aqui, Senhor, que estão me ouvindo, que desejam ser mães. E como o Senhor me abençoou, Senhor, com um útero fértil, o Senhor me abençoou, me deu inteligência, sabedoria, já me colocou na mente para que eu cuidasse do meu corpo antes de gerar os filhos. O Senhor possa fazer com estas mulheres coisas incríveis, que elas possam se cuidar da mente, cuidar daquilo que é necessário cuidar. Ana foi cuidar daquilo que era necessário, foi entregar no altar do Senhor aquilo que ela tanto desejava. E quando ela levantou daquela oração, ela estava diferente, porque ela colocou no altar, ela foi direto na fonte. Meu Deus, então eu oro, oh meu Deus maravilhoso, para que os úteros, Senhor, sejam restaurados, úteros sejam restaurados nesta manhã, úteros sejam, em nome do Senhor Jesus, um lugar, uma habitação, onde o Senhor vai gerar uma vida. Meu Deus, como Davi nos ensina ali no Salmos, Senhor, de uma maneira tremenda, de uma maneira incrível, poderosa e terrível, o Senhor formou no ventre de sua mãe o servo Davi, assim como nós todos. E que o Senhor possa, nestes ventres, Senhor, gerar de uma maneira incrível este bebê tão esperado, meu Deus. Pai, renova as células deste corpo, renova, Senhor, os óvulos, renova estas células reprodutoras, Senhor, renova, Senhor, este útero, renova, Senhor, esta mulher, este sangue, este organismo, para que ela venha gerar, Senhor, este bebezinho tão esperado. Meu Deus, que 2026 seja um ano de bebês sendo gerados para a glória de Deus. Bebês sendo gerados para a glória de Deus, eu creio. Eu tomo posse com esta mulher, Senhor, que está me ouvindo e comigo orando em nome de Jesus. De bebês para a glória de Deus. Senhor, entra neste útero, entra na vida desta mulher, sara o que precisa ser sarado, cure o que precisa ser curado, liberte o que é necessário ser libertado. Livra esta mente, Senhor, das cadeias que aprendem. Senhor, conserta tudo o que é necessário para que ela possa gerar um filho para a glória de Deus. Que ela venha honrar, Senhor, o teu nome com excelência e dizer: foi Deus quem fez o milagre na minha vida, o milagre de gerar, o milagre de gerar, porque só Deus é quem pode fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que mulheres sejam libertas do passado, de situações terríveis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, apaga da memória, Senhor, sara esta memória para a glória do teu nome. Livra dos fantasmas do passado, Senhor, de situações caóticas que a impedem, Senhor, de desejar uma família muitas vezes, ou que ela tem desejado, mas algo está impedindo, Senhor. Conserta este casal, em nome de Jesus, conserta esta casa, em nome de Jesus, e que eles possam gerar filhos para a glória de Deus, para uma geração abençoada de bebês, gerados já com a unção e o poder do Espírito Santo, Senhor. E eu me lembro de quando Maria chegou na casa de Isabel, sua prima, e estava grávida ela de 6 meses. E quando Maria chegou, que também estava gerando Jesus Cristo, o bebê que estava no útero de Isabel se mexeu. Meu Deus, porque havia ali, Senhor, um poder. Havia um entendimento de que um milagre estava sendo gerado. O caminho, Senhor, da salvação do mundo estava sendo gerado naquele útero. O plano do Senhor estava se concretizando, meu Deus. E que esses úteros possam gerar, Senhor, meninos e meninas, homens e mulheres cheios de unção e poder. Uma geração completamente nova do poder de Deus, cheias para um milagre, Senhor, de uma geração poderosa. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo os laços e armadilhas contra estas mamães. Em nome de Jesus,
para a glória do teu santo nome. Amém? E graças a Deus, amém. Amém, amém. Fiquem com Deus. Anota aqui para mim o teu nome e depois você vai falar para mim, olha, pastor, aqui meu exame deu positivo. Em nome de Jesus. Vamos estar aqui juntas para a glória do nome do Senhor Jesus. Até mais. Um beijo, fique com Deus. Deus te ama e eu também.